Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Lembrando a vocês que hoje tem a inauguração da minha coluna semanal na Gazeta do Povo e você está convidado a assinar o jornal da Gazeta do Povo para poder ler não só a minha coluna, mas de outras figuras aí do cenário midiático, como o próprio Alexandre Garcia, o Lacombe, entre outros autores aí importantes. Vale a pena você assinar para poder ter acesso a essas colunas aí de grandes figuras da mídia nacional, ok? Então, pessoal, os links estão aqui embaixo, ok? Para você assinar a Gazeta do Povo. Pessoal, a situação ali lá no leste europeu está bem complexa, está muito complicada. Isso porque, vou explicar aqui de forma bem direta para vocês o que está acontecendo. A Ucrânia, o território ucraniano, ele está no meio ali da fronteira entre a Rússia e a Europa, né? A Europa Ocidental. Então, o que acontece? Todos os gasodutos que saíam da Rússia e abasteciam a Europa, eles começaram eles passavam ali todos por dentro do território ucraniano. Isso era muito bom para a Ucrânia porque eles ganhavam os dividendos desse gás que passava por dentro do seu país e também isso fazia com que aquecesse a economia local. Porém, com a alternância de poder entre os ucranianos e às vezes a saída de um líder que apoiava os russos já e a entrada de outros líderes contrários aos russos, fez com que essa relação ficasse tão conturbada ao ponto que a Rússia chegou a desligar em algumas ocasiões diferentes o fornecimento desse gás, né? E o problema é que esse gás é aquele que exatamente aquece os lares europeus durante o rigoroso inverno ali no hemisfério norte. Então, fica uma situação muito complicada, uma vez que muitas das nações ali europeias ainda dependem disso. E aí, para contornar esse vai e vem no cenário ucraniano, que às vezes impede esse fornecimento do gás natural, o que eles fizeram? Eles criaram outro gasoduto com uma rota alternativa. Essa rota alternativa passa ali pelo Mar Báltico, indo diretamente da Rússia, chegando pelo mar até a Alemanha e distribuindo esse gás aí para toda a Europa. Isso gerou uma insatisfação muito grande nos Estados Unidos, nos americanos, porque eles se preocupam não só com a segurança energética, uma vez que a segurança energética estaria nas mãos ali dos russos, que a qualquer momento poderia desligar ali o fornecimento, mas eles ficam preocupados também da Europa ficar nessa dependência ali dos russos e esse novo projeto, né, que se chama Nord Stream 2, esse Nord Stream 2 ele poderia, na opinião dos americanos, dividir a Europa ali, fazendo um racha, né? Porque ao mesmo tempo que a Rússia está querendo fazer esse gasoduto chegar à Europa, os americanos estão contrários a isso. Então, a Alemanha também está se vendo ali numa grande sinuca, porque ao mesmo tempo que a Rússia está incentivando a Alemanha a concluir esse projeto, os americanos estão cobrando e forçando a Alemanha a abandonar esse projeto, não só a Alemanha, mas as outras empresas multinacionais que fazem parte desse projeto. A pressão americana tem sido tão grande que nos últimos dias, mais de 20 empresas que faziam parte desse consórcio do gasoduto Nord Stream 2 abandonaram o projeto com medo das sanções americanas, mas a chanceler alemã ainda está ali convicta, tentando achar uma solução para esse problema, continuando esse projeto do gasoduto, mas sem gerar um problema diplomático também com os americanos. É uma sinuca ali bem complicada. Lembrando que essa postura dos americanos de tentar atrapalhar a conclusão desse gasoduto esse que falta apenas ali cerca de 6 semanas, um pouco menos de 50 dias nas estimativas oficiais para ser concluído, está quase sendo terminado e caso fosse terminado, traria grande poder para os russos ali no controle sobre a segurança energética e também os dividendos importantes que eles precisam dos lucros que são advindos dessa venda de gás natural para a Europa. Os americanos começaram a forçar ali um pouco a barra, colocar uma pressão em cima da Ucrânia, colocar uma pressão em cima dos russos, ao ponto que os russos ali conduziram um efetivo enorme do seu aparato militar para a fronteira leste
com a região ucraniana ali, gerando um nível de tensão internacional bem grande. Está preocupando muito também essa presença ali, e só nesse ano, né, ali no leste ucraniano, as tropas ucranianas já perderam mais de 30, na verdade, mais de 30 pessoas nessa disputa que está acontecendo naquela região. Então, é uma tensão que está se escalando, uma vez que esse gasoduto está prestes a ser concluído, ele está quase sendo finalizado. Nesse meio tempo, ou vai acontecer uma grande instabilidade ali naquela região, ou eles vão ter que sentar para conversar, uma vez que o presidente americano já propôs ao presidente russo sentar para conversar, fazer uma cúpula ali de conversa, mas essa conversa não tem data ainda e não temos aí perspectiva de quando isso vai acontecer, se vai acontecer e se vai ser suficiente para resolver esse problema. No meio disso tudo, a gente está vendo ali os americanos impondo sanções tão fortes contra os russos que os russos simplesmente expulsaram do seu território 10 diplomatas americanos e também sugeriram ao embaixador que ele deixe o território russo também. Uma situação bem delicada, e o presidente russo chegou a sinalizar a possibilidade também de impor sanções a empresas norte-americanas. Fica um negócio bem estranho ali, né? De um lado e de outro estão sendo dados ali ultimatos, então pode ser que isso desenvolva-se numa escalada preocupante. E coisa que ninguém quer nesse momento no mundo inteiro é mais uma crise, né? Uma crise internacional é o que todos nós exatamente não precisamos. E além disso também, para se proteger dessas sanções americanas, não só os russos, mas o Dragão Vermelho do Oriente também, eles estão desdolarizando a sua economia. O comércio entre eles já tem menos de 50% do seu volume acontecendo em dólar, né? Eles estão tirando o dólar de cena. Algo que os afegãos já tentaram fazer muito tempo atrás, na verdade não os afegãos, mas os iraquianos, perdão. Os iraquianos tentaram fazer isso um tempo atrás, quando começaram a aceitar exclusivamente euro para a venda do petróleo, colocando ali sob a possibilidade de sair de cena aquilo que a gente conhece como petrodólar, tentando criar uma espécie de petroeuro, né? O petróleo sendo usado como euro como referência, numa tentativa de que o euro se transformasse na moeda do comércio internacional, na reserva de valor global, e enfraquecesse a moeda americana. Moeda essa que já está ali sob a sombra, né, de uma inflação devido à impressão desenfreada que tem acontecido para suprir os gastos trilionários com os auxílios emergenciais volumosos em território americano. Então temos ali uma situação que inspira uma preocupação, inspira uma atenção. Por isso a gente deve ficar bem de olho em tudo isso que está acontecendo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto numa live que eu vou fazer mais tarde, no canal do YouTube da Gazeta do Povo, no Facebook e no Twitter deles também, onde a gente vai tratar desses assuntos e também da questão ideológica, né? Como é que funcionam essas disputas ideológicas no cenário nacional e internacional. Vai ser uma conversa bem interessante com a jornalista Cristina Grêmio, e eu convido vocês a assistirem essa live que vai acontecer daqui a pouco, ok? Então é isso, pessoal. Deixo um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, tem um link para você assinar a Gazeta do Povo e ter acesso às minhas colunas e também às colunas desses importantes figuras do jornalismo nacional. E fica esse convite, eu deixo também um forte abraço para vocês, desejo um feriado maravilhoso, um feriado abençoado, e peço a Deus, como sempre tenho feito, para que Ele nos proteja das enfermidades, da falência e também do desemprego, que Deus guarde as nossas famílias e nos proteja a todos. Assim a gente pede ao Deus Pai em nome de Jesus. E eu quero agradecer também a sua audiência e mais uma vez lembrá-los que a gente está num dia muito interessante, porque tivemos, né, ontem à noite a informação de que o número de óbitos já caiu pela metade comparado com o pico que atingiu nos últimos dias. Então é uma notícia maravilhosa, mas que infelizmente não tem ganho o devido destaque, né? Uma vez que é uma notícia de grande interesse para a população e para todo cidadão de bem que quer logo voltar a trabalhar, voltar a abraçar os seus familiares, voltar a ter a sua comunhão com os amigos, né? Poder transitar e circular livremente
pelo mundo aí, pelas ruas, fazendo as atividades tão importantes, não só para a nossa subsistência, mas para o nosso lazer também, uma vez que o lazer é indispensável para um bom funcionamento, não apenas do corpo, mas também da mente. Então, pessoal, um abraço a todos, obrigado pela audiência, fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Até mais tarde na live lá nos canais da Gazeta do Povo, ok? Um abraço, fiquem com Deus, valeu!